Na antiga aliança, irmãos, a igreja cantava esse salmo, rogando ao Senhor que ele desse a vitória ao seu ungido quando ele se manifestasse. E o nosso Senhor se manifestou na sua primeira vinda, aguardamos a sua segunda vinda, e nós continuamos cantando esse salmo, clamando ao Senhor que ele dê a vitória final ao nosso Rei, ao nosso Messias. Queridos, abramos a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler, irmãos, novamente do versículo 1 ao versículo 13, e nós daremos então continuidade à segunda parte da exposição que foi iniciada hoje pela manhã, com o restante da exposição do texto. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Essa é a santa revelação de Deus, irmãos. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodbá. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodbá, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, filho de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, clamando ao Senhor. Deus bendito, Senhor Todo-Poderoso, Tu que criaste os céus e a terra com a palavra do Teu poder, Tu que redimiste o mundo pela Tua palavra poderosa, Deus Filho encarnado. Diante da Tua palavra escrita, Senhor, nós estamos. Os nossos ouvidos agora se põem a ouvir a Tua palavra pregada. E por esses mesmos poderes, Senhor, que o Senhor operou criando o mundo, pelo mesmo poder que Tu operaste redimindo o mundo, e pelo poder que Tu operaste, Senhor, transformando-nos, agora pedimos, Pai, que pelo poder do Teu Espírito Santo Tu nos edifique, Tu nos abras os olhos do nosso coração, e que nós ouçamos ao Senhor, creiamos no Senhor, e vivamos de conformidade com o Senhor. Nós clamamos pelo Teu auxílio, Senhor, porque se Tu não agires, nenhum proveito nós teremos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós vimos hoje pela manhã, essa narrativa de 2 Samuel, ela se dá num contexto de ascensão do reino de Davi. O seu maior inimigo que lhe perseguia de morte, Saul, havia morrido, e agora o Senhor havia entregue a ele o reino como ele havia prometido, e o reino de Davi estava em expansão, em constante vitória, e derrotando os seus inimigos. E toda essa ascensão, todo esse ritmo frenético da narrativa até esse ponto, para aqui no capítulo 9, para mostrar a preocupação de Davi em cumprir um voto, o seu pacto que ele fez para com Jonatas. Então, irmãos, nós vimos que Jonatas, ou melhor, que Jonatas, tendo morrido, deixou apenas um filho,
toda a descendência de Saul havia morrido. Esse filho era Mefibosete, ele era aleijado de ambos os pés, ele era descendente do inimigo de Davi, ele morava numa cidade chamada Lugar Nenhum. Tudo em Mefibosete apontava, inclusive pelo contexto dos reis da época, que ele deveria ser morto e ser condenado pelo rei. Mas Davi, por causa do pacto que ele fez com Jonatas, ele vai até Mefibosete e demonstra amor e demonstra lealdade. Então nós vimos, irmãos, que esse texto não é para parar em Davi, esse texto não é para apontar para, como Davi é bonzinho. Esse texto é para nos apontar, nos revelar, irmãos, um rei mais glorioso para o qual Davi apontava. Esse texto nos apontou, como nós vimos, que Deus nos amou por causa do seu pacto com Cristo. Nós que éramos descendentes, que somos descendentes do seu inimigo, daquele que se rebelou contra ele, Adão, nós que nos colocamos revoltosos contra ele, ele vai até nós, não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Então, ele pode dizer, por amor a Cristo e ao meu pacto, eu vou tratar vocês com benevolência, com bondade, e vocês agora, que antes eram meus inimigos, se assentarão à minha mesa e serão tratados como meu próprio filho. Assim como Mefibosete foi tratado como um dos filhos do rei, quando ele foi assim, colocado à mesa de Davi, assim também, irmãos, todo aquele que crê em Cristo agora sai do status de inimigo e é tratado como filho de Deus, como o próprio Deus Filho, irmãos, como o próprio o Senhor Jesus Cristo. E nós vimos, irmãos, tudo isso é a base do amor pactual. E essa aqui é a mensagem do Evangelho para nós, esse texto que nós vimos hoje pela manhã, irmãos. Porém, esse texto também, queridos, nos dá questões práticas, aplicações na nossa vida, a partir dos exemplos positivos que esse texto nos dá, irmãos. Então, veja, só lembrando, irmãos, o contraste que aquilo que a gente sempre alerta a igreja, não é pegar o texto e falar assim, sejamos como Davi por Davi, né? O ponto não é esse, a pregação, a exposição de um texto não pode ser, no Antigo Testamento, parar na moralidade, mas apontar para Cristo, e apontando para Cristo nós voltamos para ver então o que o texto nos fala sobre como nós devemos viver aqueles que foram alcançados por Cristo. E essa aqui é a ideia, irmãos. Aqueles que receberam esse amor pactual em Cristo, eles são chamados pelo Senhor a demonstrar esse amor pactual a outros de pelo menos duas formas. As duas grandes aplicações que nós temos aqui, irmãos. Primeiro, queridos, amando aos nossos inimigos. Amar aos nossos inimigos, irmãos, é um dever que o Senhor requer da sua igreja, do seu povo. Claramente ela afirma isso na Escritura Sagrada. E Davi, irmãos, ele fez isso. E Davi, ele aqui, irmãos, é um exemplo limitado dessa lei, da obediência a essa lei. Mas nós não devemos simplesmente amar os nossos inimigos, irmãos, porque Davi amou os nossos inimigos. Davi, irmãos, ele era servo e ele imitou outro como nós devemos imitar. Davi é apenas um exemplo de um crente que temeu ao Senhor e buscou viver para a glória do Senhor e amou aos seus inimigos. Ele poderia ter matado Mefibosete e acabado ali com qualquer possibilidade de revolta, com qualquer descendente da dinastia anterior, querendo disputar o trono. E como nós vimos, Mefibosete poderia ser aleijado, mas eles tinham um filho, Mica. E isso era um risco para o seu reinado. Mas ele vai e ama o seu inimigo. Ele vai e ama. Davi, irmãos, imitou alguém que devemos imitar, o nosso Deus. Davi, ele aponta para alguém que nós devemos conhecer a partir desse texto, o nosso Deus. Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Mas, irmãos, nós fazemos o contrário muitas vezes, irmãos. Quando nós temos oportunidade, você procura se vingar daqueles que de alguma forma te fez mal. Veja, irmãos, aqui não é uma questão judicial. Questões judiciais, elas foram colocadas pelo Senhor para serem tratadas. Aquele tipo de situação judicial que foi algum crime cometido contra outro, né, como eu já vi pessoas dizendo assim, não, o perdão e o amor ao inimigo diz que eu tenho que, se um criminoso fez algo contra mim, ou se alguém fez alguma violência contra mim, eu não posso fazer nada, nem levar ao tribunal, porque eu tenho que amar meus inimigos. Não, o seu coração tem que estar com a disposição de perdoá-lo, como nós já vimos em outras exposições. As questões judiciais não são anuladas com isso, irmãos. O ponto aqui é o nosso coração e a nossa lida com aqueles que nos fazem mal. Quando, irmãos, nós somos colocados, somos maltratados, a nossa tentação, a nossa reação é fazer mal àqueles que nos fazem, você procura os prejudicar. Você, quando estes necessitam de você, faz questão de não ajudá-los, ou se ajudá-los, o faz esfregando na cara, para que eles saibam que você está os ajudando, ou então alimenta ódio
no coração e rancor contra esses que te prejudicaram. Sabe, irmãos, que tais sentimentos em nosso coração não condizem com os atributos do nosso Senhor. O nosso Deus é justo, Ele é santo, e Ele tinha todo o direito de não nos perdoar. Todo o direito, nós que somos Mefibosete, de não nos tratar com bondade, lealdade e benevolência. Ele era o único em todo o universo, irmãos, que tem o direito de não perdoar alguém. Mas este Deus, em Cristo, Ele perdoa. Ele perdoa, irmãos. Para nos mostrar, queridos, que não há ofensa tão grande que não possa em Cristo ser perdoada e ser restaurada, irmãos. Porque a maior ofensa nós fizemos contra o Deus eterno. A maior ofensa que nós fizemos contra o Deus eterno. Muito menor são as ofensas dos homens contra nós, irmãos. Porque o Senhor nos amou, queridos. Nós que éramos seus inimigos, devemos amar aos nossos inimigos. Princípio, irmãos, princípio que é colocado aqui, queridos, naquele referencial do nosso padrão de moral. Por que nós fazemos o que fazemos? Nós fazemos o que fazemos, irmãos, porque o Senhor ordena na sua lei. E o que é a sua lei? A sua lei, irmãos, é a expressão da sua santidade, do seu ser justo e santo. E toda a Escritura, irmãos, usa esse referencial. Veja, o apóstolo João, em 1 João, fala: Deus é luz. Importa que nós que cremos em Deus andemos na luz, o apóstolo diz. Deus é amor. Importa que o seu povo ame. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, Cristo é humilde e se humilhou. Importa que nós sejamos humildes. Cristo, Deus, sempre é isso, irmãos. O que Deus é e o que Deus faz é o referencial para o seu povo. Nós olhamos para Ele, irmãos, na nossa condução da nossa vida. A nossa ética, queridos, a nossa moral, ela não é regida temporalmente. Ela não é regida por aquilo que os homens pensam pela nossa cultura. A nossa moral ela é regida por aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Obviamente que no contexto da história nós temos que nos esforçar para entender as aplicações disso no tempo e no espaço. Mas a moral é claramente revelada em Deus, irmãos. E aqui, queridos, o mesmo princípio é estabelecido. Deus, Ele amou a nós, os seus inimigos. E então Ele nos chama a nós amarmos aqueles que são os nossos inimigos, aqueles que são alvos e podem ser alvos do amor pactual. Esse amor, irmãos, que Deus amou, Ele amou no pacto com Cristo. Mas você pode pensar, eu não tenho inimigos, pastor, né? Nem todo mundo tem inimigos. Você pode pensar, não tem ninguém que quer me matar, né? Você pensa que inimigo está nesse sentido. Eu não tenho inimigos. Mas, queridos, então faça o seguinte, imite seu amor pactual para com sua esposa, para com seu esposo, para com seu filho, para com sua filha, para com seu irmão de carne, para com seu irmão em Cristo. Imite esse amor pactual. Quando ele menos merecer amor, dele amor, como Deus nos deu, irmãos, quando nós menos merecíamos amor. Ainda, queridos, uma segunda aplicação desse texto, cumpramos os nossos votos, os nossos juramentos. Nós vimos, irmãos, hoje pela manhã, quando nós estávamos destrinchando os detalhes do texto, que Davi e Jonatas, eles tinham um amor muito grande um pelo outro, uma amizade muito próxima. Uma amizade tal que os conduziu a firmar um pacto um com o outro em 1 Samuel capítulo 18. E esse pacto foi afunilado, foi destrinchado com maiores características em 2 Samuel capítulo 20, que diz respeito ao que está acontecendo aqui. Nós vimos que Jonatas, quando confirmou que Saul queria matar Davi, foi até Davi e fez com que ele votasse, com que ele fizesse um juramento, firmasse um pacto, que ele iria tratar com bondade os seus descendentes quando Deus desse vitória a Davi, matando todos os seus inimigos. Jonatas cria e sabia que Davi era o rei ungido do Senhor e que Deus estabeleceria o reinado de Davi. Então, com esse pacto firmado, irmãos, mesmo com tudo dando certo, veja que coisa interessante, irmãos. Tudo estava em avanço no reino de Davi. Tudo estava prosperando. Ele tinha, irmãos, todo o poder nos seus limites do seu reinado nas suas mãos. Jonatas já estava morto. Toda a sociedade, a cultura da época entenderia com tranquilidade se Davi matasse publicamente Mefibosete e Mica. Estava tudo corroborando para uma coisa. Davi, você não precisa cumprir o seu voto.
Você não precisa cumprir o seu pacto, o seu juramento que você fez. Mas não é isso que acontece, irmãos. Davi, ele cumpre o seu juramento. Ele se esforça diligentemente a despeito de tudo ao seu redor, diz assim, Davi, fique tranquilo. Não, ele vai lá e cumpre. Mas Davi, irmãos, não é o nosso referencial último. Davi, ele fez imitando outro que nós devemos imitar. Ele fez, irmãos, imitando a Deus. Deus, queridos, ele cumpre o seu pacto. O evangelho, irmãos, é exatamente a expressão do seu pacto sendo cumprida em favor da sua igreja. O Senhor, irmãos, cumpre as suas promessas e juramentos. Por isso nós devemos cumprir os nossos. Porque o Senhor cumpriu o seu juramento para conosco, nós devemos cumprir os nossos juramentos para com os outros irmãos. Porém, queridos, é cada vez mais comum o não cumprimento de votos, irmãos. A palavra feita, queridos, não tem mais valor. Em todas as áreas da vida, nós percebemos a quebra de juramentos e de pactos. Em todas as áreas que nós pararmos para ver, nós veremos isso. Por exemplo, na igreja, oficiais, presbíteros ou diáconos que juram concordar com um sistema doutrinário, mas na prática ou o negam, ou ensinam ou o contrário, ou não ensinam, e até, e se não bastasse fazer esse tipo de coisa odiosa, perseguem-os e se opõem e difamam com neologismos afins os que ensinam tal sistema, causando divisão na igreja, agindo, portanto, como mentirosos. O que está por trás disso aqui, irmãos? São homens perversos que galgam e desejam ofícios na igreja de Cristo, fazem juramentos com os dedos cruzados, dizendo que concorda com a coisa, no final assume poderes e passa a perseguir aqueles que estão concordando com aquilo. Quebra de votos, quebra de juramentos. São homens perversos. Ainda, irmãos, no comércio, com comerciantes que não cumprem a sua palavra, prometem algo e não cumprem, se comprometem a pagar uma coisa e não pagam, e é o tempo todo quebrando votos, quebrando palavra. Ainda, irmãos, nas empresas, com funcionários que procuram tirar vantagem das situações usando-se de duas palavras diante do seu patrão, não são homens e mulheres honrosos de palavras, mas simplesmente querem tirar proveito para si e não honrar a palavra. Ou ainda, irmãos, na família, pais mentindo para os seus filhos e filhos para os pais, esposas para esposos e esposos para esposas, que agem em adultério, negando os seus votos matrimoniais e falando uma mentira ao mundo a respeito do relacionamento de Cristo com a igreja por meio de um modo de vida que despreza, quebra de juramento, quebra de pactos, irmãos. E especificando uma coisa aqui, irmãos, os pais que não cumprem seus votos de batismo com seus filhos, queridos. Veja, irmãos, tudo na nossa vida envolve pacto, envolve juramento. Isso é a essência da doutrina presbiteriana, a doutrina do pacto. O evangelho ela tá sistematizado na doutrina do pacto. O nosso sistema de governo é pacto. Então, os nossos sacramentos estão associados ao pacto. O casamento envolve um pacto. Quando nós vamos batizar, sermos batizados, nós estamos votando, fazendo um pacto público com o Senhor. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós estamos fazendo votos públicos e entrando em pacto para com o Senhor no tocante aos filhos. E aí muitos pais juram ensinar a seus filhos a santa doutrina de Cristo, isto é o Evangelho, mas não o fazem. Não ensinam em casa e com suas vidas aos seus filhos. Antes fazem o contrário. São terríveis exemplos para os seus filhos de piedade. Não abrem uma página da Escritura Sagrada para lerem com seus filhos. Renegam o discipulado, o culto doméstico com eles. E quando muito, absurdamente, empurram a responsabilidade para a igreja. Pais, a responsabilidade primária é de vocês. Vocês juraram ao Senhor que iriam ensinar os seus filhos. Tudo, irmãos, na nossa vida envolve votos, envolve pacto. E nós devemos cumprir, irmãos. Se, querido, você se encaixa em alguma dessas situações, com temor no coração, irmãos, eu nos digo, assim diz o Senhor, cumpramos os nossos votos, honremos a nossa palavra, clamemos ao Senhor por força, mesmo que em situações difíceis, que nos levariam a quebrar os votos, mesmo em meio a tentações, clamemos ao Senhor para que Ele sustente os nossos votos, irmãos. É o pacto, é a aliança que sustenta, irmãos, o nosso amor uns para com os outros, para com a nossa esposa. É o pacto que sustenta o nosso compromisso para com os nossos filhos, o nosso compromisso uns para com os outros de amor na comunhão dos santos. Precisamos clamar ao Senhor, irmãos, por graça e por força para fazermos isso.
Lembremos, irmãos, que o Salmo 115 é claro, que habitarão no santo monte do Senhor, a Nova Jerusalém, aqueles que, versículo 4, mantêm a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Ou ainda, irmãos, abram, por favor, Eclesiastes capítulo 5, por favor, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5. Que diz, irmãos? Quando a Deus fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor que não votes do que votes e não cumpras. O Senhor também diz, irmãos, em Mateus capítulo 5, e esse texto é conhecido, até usamos uns com os outros, né, no dia a dia, seja a palavra sim, sim e não, não. Sim, sim e não, não. Não cumprir o voto, irmãos, é quebra direta do 9º mandamento. Por isso, irmãos, como expressão de amor a Deus e ao próximo, cumpramos os nossos votos. E eu preciso aqui deixar claro, irmãos, mais uma vez, que Davi não é o padrão dessa expressão de amor. Aqui, ele é um exemplo para nós da obediência à lei do Senhor. Mas Davi não é o nosso padrão. Não é sejamos como Davi. Sabe por quê, irmãos? Porque 2 capítulos seguintes a Samuel, 2 Samuel 9, capítulo 9 é o que nós estamos lendo, capítulo 10, capítulo 11, narra-nos uma situação trágica da história de Davi. O adultério dele com Batseba. Irmãos, Davi, ele não é o padrão do cumprimento de votos, porque ele mesmo quebrou votos que ele fez, cometendo adultério com Batseba. Ainda assim, irmãos, o Senhor nos chama a cumprirmos os nossos votos. Agora, veja que interessante essa questão do capítulo 9 com a situação que vai acontecer no capítulo 11. Se vocês perceberem, irmãos, o texto nos mostra que Mefibosete, veja, por favor, o versículo 5 do capítulo 9 de 2 Samuel, o texto diz: mandou o rei Davi trazê-lo de Lodbar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Veja que no versículo 4 também já havia falado isso, que Mefibosete estava na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodbar. Mefibosete, irmãos, ele estava em nada mais, nada menos que na casa do irmão de Batseba, com quem ele cometeria adultério, a que fora a esposa de Urias. Veja, por favor, o versículo 3 do capítulo 11. Davi mandou perguntar quem era, no caso Batseba. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Agora vá comigo para 1 Crônicas, por favor. 1 Crônicas. Capítulo 3, versículo 5. Lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes quatro lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Irmãos, Maqui era filho de Amiel e Batseba era filha de Amiel. Maqui era irmão de Batseba e ali Mefibosete estava. Então, irmãos, vamos para 2 Samuel, por favor, versículo 23. Segundo Samuel, versículo 23. Perdão, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 34. Aqui, irmãos, o texto está nos descrevendo os valentes de Davi. Essa expressão, os valentes de Davi, na narrativa, irmãos, do livro de Reis, de Crônicas de Samuel, eles fazem referência ao grupo de soldados mais fortes de Davi, que caminhavam mais próximo de Davi. Eram os amigos mais próximos de Davi. Então, ele tinha grupos que iam, dependendo da quantidade, era o grupo de 30, era o grupo dos 10, era aqueles que eram mais achegados a ele e que eram os homens mais fortes do seu exército e caminhavam sempre junto com ele. E sabe quem estava no meio deles, irmãos? Versículo 39. Urias, heteu, ao todo 37. Esses 37 aqui, irmãos, eram os 37 mais próximos de Davi. Quem fazia parte desses 37? Urias,
o heteu. Quem era Urias? Urias, o heteu, era o esposo de Batseba. Onde é que Mefibosete estava? Na casa de Maqui, irmão de Batseba. O autor não colocou isso aqui de propósito, não, irmãos. O autor colocou isso aqui exatamente para mostrar o seguinte: compramos os nossos votos, mas Davi não é o exemplo último para nós. Porque Davi aqui, ele demonstrou o cumprimento dos seus votos para com o inimigo. Mas o seu amigo mais próximo, Urias, ele não cumpriu. Ele desprezou os seus votos e fez o que fez. E o texto ainda, irmãos, nos mostra mais uma coisa antes de nós irmos para as aplicações finais. Um personagem que parece que ele é periférico aqui o tempo todo, que é o Ziba. Os irmãos lembram? A narrativa ela começa com a introdução, depois ele manda chamar Ziba, Ziba vem até ele, ele trava um diálogo com Ziba, Mefibosete vem até ele, é o ápice da narrativa, depois Davi passa a falar novamente a Ziba, e aí a narrativa conclui. Então, Ziba aparece aqui, a gente pensa assim, é um personagem periférico, não tem nada muito a ver. Não, irmãos. Ziba foi posto aqui, irmãos, para colocar um contraste muito grande. Veja que interessante. Mefibosete, ele recebe o amor pactual de Davi. Ziba, ele fica fora. Mefibosete, irmãos, ele era coxo. Ziba não era coxo. Mefibosete tinha só um filho. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Mefibosete era neto do inimigo. Ziba era servo do inimigo. Mefibosete, ele se humilha. Ziba não se humilha. Mefibosete, irmãos, ele era pobre. Ziba, ele era rico. Porque ele tem muitos filhos e tantos servos assim, irmãos, era sinal de riqueza. Mefibosete, ele demonstra gratidão. Ziba, ele demonstra raiva. Aí você fala assim, pastor, de onde foi que tirou esse último ponto, né? Ele demonstra raiva, inveja e ganância. Vê o seguinte, irmãos, vá comigo para 2 Samuel, capítulo 16, por favor. Ziba aparece aqui, não é? No capítulo 9 de Samuel, aquilo que eu falei pela manhã, ler um livro completo, ele nos ajuda a perceber esses movimentos que o autor faz, e Ziba é um desses que vai aparecer em alguns momentos da narrativa posterior. 2 Samuel, capítulo 16. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, veja, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e uma odre de vinho. Perguntou-lhe o rei a Ziba, que pretendes com isso? Ziba respondeu, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei, onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba, teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba, eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Irmãos, o que está acontecendo aqui, queridos? Esse texto aqui de 2 Samuel 16, ele se dá no contexto em que Absalão, filho de Davi, se revolta contra Davi e passa a persegui-lo para usurpar o trono de Davi. Então Davi ele sai fugido de Jerusalém e ele encontra algumas pessoas nesse processo de saída, nesse processo de fuga. Uma delas é Ziba, que sabe da fuga de Davi e prepara toda uma cena, toda uma estrutura para receber Davi na saída. E aí começa o diálogo. Aí a primeira coisa que Davi pergunta é, cadê Mefibosete? Por que tu vieste e Mefibosete não veio? Ah, meu senhor, Mefibosete, aquele que tu tratou com bondade, ele na verdade está doido para assumir o trono. Ele disse, eu vou ficar aqui, porque Israel vai me restituir o trono. Vá comigo, irmãos, por favor, para 2 Samuel, capítulo 19. Versículo 24. Segundo Samuel, capítulo 19, versículo 24. Veja, irmãos, Davi, então, depois da fuga contra Absalão, Absalão morre, e ele, então, volta para Jerusalém para assumir, retomar o seu trono, o seu governo, e, então, na entrada de Jerusalém,
novamente, assim como na fuga, várias pessoas tentaram se encontrar e encostar com Davi ali. Na volta, muita gente fez coisa errada contra Davi, começou a correr atrás dele com medo de ser punido. E aqui, então, irmãos, aparece uma pessoa que vai até Davi, não necessariamente porque ela fez uma coisa errada. Veja, também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem apontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Veja o que o texto fala de Mefibosete, irmãos. Ele continua. Tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe disse, por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia, albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei. Por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras, disse Mefibosete ao rei. Fique ele muito embora, contudo, pois voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Amém. Irmãos, Mefibosete, ele, como alvo do amor pactual, continuou fiel a Davi, mas Ziba, em todo o tempo na narrativa, e a narrativa fica clara mais ainda posteriormente, agiu como invejoso, agiu com ganância, agiu com mentira. O tempo todo, enquanto Davi estava derramando amor pactual sobre Mefibosete, Ziba estava ali, desejoso daquilo que não lhe pertencia, e o seu coração se manifestou. Ziba, irmãos, ele pensa só em si mesmo e nas coisas dessa terra, mas os Mefibosetes verdadeiros, que reconhecem a sua indignidade, eles não estão preocupados com as coisas dessa terra. Eles estão preocupados em estarem com o seu rei. Eles estão preocupados em estarem com o seu rei. Por isso, diante de toda essa narrativa, irmãos, você crente que tem fraquejado, que tem cambaleado, deixe-me dizer uma coisa a você, que já está sentado à mesa com o rei, mas tem se distanciado dela. Talvez porque você olhe para si mesmo e se sinta digno e desprezível. Deixa eu falar uma coisa para você. Crente, sim, você é indigno e desprezível. Sim, irmão, eu e você não merecemos estar na mesa do rei. Não espere encontrar em si dignidade que te faça aceitável de estar na mesa do rei. E qualquer um que falar o contrário, que seja anátema, porque não prega o evangelho. Indignidade, irmãos, é o nosso nome e o nosso sobrenome diante do Senhor. Mas você que anda desanimado na sua caminhada cristã, faça o seguinte, olhe para suas obras, e realmente você vê como um cão morto. E então, se sente tomado de angústia e grita, miserável homem que sou. E então você ouvirá esse consolo, graças a Deus por Cristo Jesus. Não corra para longe da mesa do rei, o rei que te fez assentar nessa mesa. Não corra para longe dela. Esse rei te fez assentar quando você não merecia estar ali. Busque esse rei nas suas fraquezas. Corra para ele. Encontre nele graça para a santificação. Porque, irmãos, da mesma cruz que emana graça para a salvação, emana graça para a santificação, emana o poder do Espírito para, pela fé, nós obedecermos à lei desse rei, irmãos. Você, crente que está abatido pelos seus próprios pecados, olhe para o seu rei e não para a sua indignidade, mas para a dignidade dele. Não para os seus pés coxos, mas para o amor pactual e benevolente dele, que te fez assentar nessa mesa quando você não era digno. Agora, aqueles que são crentes relapsos, que agem como falsos crentes, preste atenção nisso. Deixe-me alertar você também de uma coisa, que já está sentado à mesa do rei, mas que age como quem despreza esse fato. E aqui eu cito as palavras do A.W. Tozer, em uma das suas obras, que ele diz, a graça é que fez você entrar no reino de Deus. É um favor imerecido, sim.
Porém, depois que você assentar-se à mesa do Pai, Ele espera poder ensinar como se comportar à sua mesa. E Ele não permitirá comer enquanto você não aprender a obedecer às etiquetas da mesa. Irmãos, não há espaço para antinomianismo, isto é, para rebelião e rebeldia, achar, porque eu estou sentado na mesa, agora eu sou crente, eu faço o que eu quiser, eu vivo como eu quiser. Não, o que pensa dessa forma mostra que nunca creu em Cristo. Porque uma vez assentados à mesa, que nós éramos indignos de estar ali, o que nós queremos é, Senhor, ensina-nos a agir nessa mesa. Ensina-nos a agir como filhos. Tu me fez assentar aqui como filho, eu quero agir como filho. É interessante, irmãos, que quando a gente entra no canto chique, né, na mesa chique, você fica, às vezes tem 15 garfos para um lado, 15 garfos para outro, você não sabe nem como é que procede. E aí o que você mais quer é que alguém chegue para o celular assim, ei, é esse garfo aqui, esse é que você vai pegar. E nas coisas mais simples, a gente está preocupado com essas coisas, como eu me porto à mesa. Muito mais, irmãos, um crente deveria estar preocupado, como eu devo viver estando sentado à mesa desse rei. Se você vive de maneira conscientemente ímpia, desprezando a Deus, eu te pergunto, quem te enganou? Quem te fez acreditar que depois de assentado ali você poderia viver como você quer, a sua vida da sua forma, guiar a sua vida conforme a sua lei e não conforme a lei do Senhor que te salvou pela graça? Como disse Charles Spurgeon, irmãos, a graça que não muda a minha vida, ela não salvará a minha alma. Portanto, olhe para a sua vida, crente que tem vivido como não crente, e corra para Cristo. Mas se porventura você ainda não crê em Cristo, deixe-me também falar uma coisa para você. Você não está sentado à mesa desse Rei da Glória. Você está sentado, sem dúvida, conforme o apóstolo Paulo fala, na mesa de Satanás, cujas companhias são o mundo, a carne e seus amigos que caminham com você para o inferno. Não há o meio termo, querido. E essa afirmação é tão categórica aqui porque a Escritura não dá meio termo. Ou nós estamos sentados à mesa do rei, ou nós estamos assentados à mesa do inimigo do rei. Ou nós estamos assentados à mesa de Cristo, ou nós estamos assentados à mesa de Satanás. Não há meio termo, querido. Você não pode ficar na mesa do Cordeiro e na mesa do inimigo do Cordeiro ao mesmo tempo. Se você está hoje assentado na mesa de Satanás, corra, porque no dia do juízo, aqueles que estiverem sentados a essa mesa serão requeridos diante do Senhor e do Cordeiro. Você pode se assentar hoje na mesa do Filho e ali ser colocado pela graça. Ouça o salmo que nós cantamos hoje. Beijai o Filho ungido do Senhor para que sua ira não se acenda. Se você se curvar diante desse rei e disser sim, Filho de Deus, eu creio que o Senhor é o único que pode me fazer digno de assentar essa mesa, que eu não tenho dignidade de estar aqui, que eu tenho caminhado como inimigo do Senhor. Aí sim, você poderá se assentar ali. Portanto, há como você fugir de toda a tormenta que aguarda o mundo. E eu lhe anuncio que meio é esse. Reconheça os seus pecados, arrependa-se dele, confie apenas em Cristo e se agarre a Ele para a salvação. Então você poderá se sentar à mesa do Rei, porque o Filho ali te colocará para a comunhão eterna. E nós poderemos cantar como nós cantamos no Salmo 23. Nós passaremos a comunhão com o Senhor, como nós cantamos também no Salmo 16, habitando na casa de Deus, assentado à mesa do Senhor, desfrutando da sua presença. Crente, igreja, que seja a nossa alegria sermos chamados, sim, de Mefibosetes, coxos, aqueles que moram em Lodebar, em lugar nenhum, um Zé Ninguém, digno de punição, de juízo e de toda a ira do justo Deus, justo Rei, mas que foi tratado com benevolência, com graça e amor. Oremos, irmãos. Deus bendito, nós agradecemos ao Senhor por essa porção da Tua palavra, Pai, que nos mostra com tanta clareza, Senhor, com tanta lucidez o que nós somos e o que Tu és. Davi, Senhor, em toda a sua imperfeição, como um tipo de Ti, de Ti, Deus Pai, como um rei que nos alcança com a graça, por causa do Jonatas, que é tipo de Cristo, que nos foi a razão de nós sermos alcançados com graça, Senhor, o Teu pacto, Senhor, com Ele.
Obrigado por esse amor que conduziu a esse pacto. Obrigado por esse amor que cumpriu esse pacto. E agora nos faz assentar à tua mesa, Senhor. Faze-nos viver como quem está sentado a essa mesa, Senhor. Não como Zibas, Senhor, que não usufruem desse amor pactual e apenas pensam nas coisas dessa vida, mas como Mefibosete, Senhor, que reconhecem a sua indignidade e então se humilham diante do Senhor, louvando e agradecendo, porque Tu és o nosso Rei e estarmos na Tua presença, Senhor, e estarmos contigo é o nosso prazer e deleite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.